Olá, sejam bem-vindos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta. Eu sou Sidney Rosa, psicanalista. A base do meu trabalho é a psicanálise e eu trabalho também com as constelações familiares, trabalho com a hipnose, trabalho com o Reiki. Para você que está chegando aí pela primeira vez aqui no meu programa, né, ou até na rádio, quem sabe, muita gratidão a você. E lembre, pense, reflita que não existe acaso, não existe coincidência. A gente fica muito num automático no nosso dia a dia, na nossa vida, e a gente não vai percebendo os sinais, a gente não vai percebendo o universo se comunicando conosco. A gente não percebe muitas vezes a nossa egrégora espiritual, o nosso universo espiritual. Independente das suas crenças, independente daquilo que você professa, enfim, nós temos, você tem, não tenha dúvida disso. Você tem uma egrégora espiritual, você tem um universo espiritual cuidando de você, você tem um universo ancestral cuidando de você, e eles se comunicam, ou pelo menos tentam se comunicar com a gente sempre, enviando sinais, mostrando caminhos. E nesse automatismo, nessa correria desses nossos dias atuais, a gente não dá conta disso. De pequenos sinais, de pequenas situações que aparecem e que a gente acaba não enxergando, não vendo. Às vezes até por estar tão focado, né, estar com um olhar único para um único objetivo, e a gente não vê passar do nosso lado, aquilo que seria de fato aquilo que de melhor poderia acontecer, a nossa cura, a nossa busca, o encontro daquilo que a gente está buscando, focando algo que muitas vezes não é o que a gente precisa e nem é o que a gente poderia ou gostaria de ter. Dalai Lama fala disso. Às vezes não alcançar o que você quer, às vezes não conseguir o que você quer, é uma tremenda sorte. Porque às vezes a gente está tão focado, achando que aquilo é a solução, e a gente não vê passar as soluções aqui do lado. E quando a gente chega lá, a gente percebe que não era aquilo, não era bem isso que eu estava buscando, não era bem isso o que eu queria, né? E por quê? Porque a gente não percebeu nessa caminhada, a gente não percebeu os sinais, a gente não percebeu as movimentações que muitas vezes acontecem. Então, claro que a gente tem que ter foco, óbvio, é evidente que a gente tem que ter foco naquilo que a gente quer, mas a gente não pode se perder nisso. A gente não pode se perder e apenas enxergar uma única solução. A gente tem que estar aberto para ouvir, para enxergar, para ver, né, possibilidades. Então talvez você esteja aí ouvindo pela primeira vez o meu programa, para que de alguma maneira você possa começar a refletir, a pensar numa nova possibilidade, numa nova opção, né? Numa nova oportunidade. E eu falo aqui sempre, né, nos meus programas, que você pode acompanhar pelo meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Esse programa daqui a pouco vai estar lá. E todos os outros que eu já fiz aqui na Vibe Mundial, nesses quase 9 anos de Vibe Mundial, estão todos lá, né? Tem um tema, procura pelo tema, ouça, assista num horário que for apropriado para você. E você pode entrar em contato comigo pelo próprio canal, mas lá também fica aparecendo o tempo todo o meu número de celular. Daqui a pouquinho eu vou falar aqui, mas se você não estiver podendo anotar, depois entra no meu canal. Grava o meu nome, Sidney Rosa Terapeuta. E aí você me encontra no YouTube e lá você pega o meu número de celular e me manda mensagem para tirar sua dúvida, para agendar a sua sessão, para conversar comigo. Eu fico à sua disposição, tá?
E a base que eu trabalho, como eu disse, que é a psicanálise, ela vai mostrar para nós, né, porque às vezes a pessoa pergunta, né, mas para que fazer terapia? Por que fazer um processo de análise? Né? Para que fazer isso? Né? E aí hoje a proposta é essa, é explicar para você por que é importante. Claro, com base na minha técnica, que é a psicanálise. Né? Então, por que é importante? Porque eu, você, seu pai, meu pai, nossos avós, nossos filhos, né? Todos nós fomos criados, educados, escolados, nós fomos construídos por alguém. Nós fomos construídos por alguém. Em geral, pelos nossos pais, mas também pelos avós, pelos tios, pelos irmãos mais velhos, aquelas pessoas que estavam ali ao redor da gente, criança, e que de uma ou de outra maneira nos ensinavam, mostravam os caminhos, apresentavam para nós os caminhos, né? E eu não tenho dúvida alguma de que todas essas pessoas tinham a melhor intenção possível, a mais boa intenção. Eu não tenho a menor dúvida disso. Por mais que você possa ter dificuldades com o seu pai, com a sua mãe, com essas pessoas mais velhas da tua infância, por mais dificuldades que você possa ter, por menos aceitação que você possa ter daquilo que foi, e tudo que foi porque tinha que ser, né? Mas por mais que você tenha restrições com algumas dessas pessoas, eu não tenho dúvida que elas estavam ali fazendo o melhor que elas podiam, fazendo aquilo que de melhor elas tinham para te dar. E não tinha como ter mais. Todo mundo tem um limite, né? E elas tinham o limite delas. E elas tinham, eu não tenho dúvida, a melhor intenção possível, né? E elas vão nos construindo, né? A gente, enquanto pais, foi construindo os nossos filhos. E essa construção, ela vai, em média, até 10 anos. Em média. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Né? Então, desde que a gente está na barriga da nossa mãe, que a nossa mãe já está passando informação para nós, as emoções, os sentimentos, os pensamentos que a nossa mãe teve durante os 9 meses da nossa gestação, ela informou para nós. Então, a gente já nasce com um monte de informação, né? Que a gente, claro, não tem a menor ideia, mas que já tem ali um monte de informação. E essas informações vão continuar sendo oferecidas até os 10 anos, que é essa base da construção do ser humano. Então nós fomos construídos por essas pessoas, pessoas do bem, pessoas que tinham a melhor intenção, mas que viam a vida da forma que elas viam, que olhavam para a vida da forma que elas também foram ensinadas, com as crenças, com os tabus, né, que essas pessoas tinham, com os entendimentos que essas pessoas tinham, e elas, era o que elas sabiam, é isso que elas foram informando para nós. Então, quem somos nós antes de nós, de fato, nos conhecermos? Nós somos a construção dessas pessoas. Mas eu não quero mais seguir essa construção. Eu não quero mais seguir o padrão do meu pai. Eu posso amar o meu pai, a minha mãe, eu posso entender que eles são figuras extraordinárias na minha vida. Mas eu não preciso necessariamente seguir o padrão de entendimento deles. Caso, para mim, não sirva. Caso, para mim, não seja bom. E então eu preciso mudar isso, eu preciso mudar essa construção. Agora, eu só vou fazer isso quando eu entender que eu sou essa construção. Então, quando eu vou para um processo terapêutico, a gente vai conseguir olhar para isso. Como que é essa tua construção? Quem foi que te construiu? Me fale sobre o seu pai. Não precisa me falar de você. Me fale sobre o seu pai. Me fale sobre a sua mãe. Me fale sobre seus irmãos mais velhos. Me fale sobre suas avós, seus avós. Me fale sobre eles, que eu vou entender quem é você.
Eu vou começar a perceber quem é você. E a maior parte está no inconsciente. Racionalmente, você já olha, talvez, para essas pessoas e tenha a racionalidade de falar: eu não quero ser igual, eu não sou igual, eu não vou fazer igual. Né? Racionalmente, você sabe de tudo isso. Mas e o inconsciente? O inconsciente que movimenta 90% das nossas ações na vida. 90% é movido pelo inconsciente. E você tem consciência do seu inconsciente? Enquanto você não tem consciência desse inconsciente, mesmo que racionalmente você queira fazer diferente, você pode estar fazendo exatamente igual. Sofrendo exatamente igual. Igualzinho. Né? Aí você fica achando que é o seu dedo podre, né? Mas não é o seu. Talvez seja da sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua bisavó. Não é exatamente o seu. Mas você segue aquilo que foi ensinado. E quando é que você vai poder olhar para tudo isso? Quando é que você vai conseguir ter essa consciência? Quando você fizer um processo terapêutico. Senão você vai continuar carregando esse inconsciente e vai continuar fazendo as mesmas coisas, mesmo racionalmente, achando, entendendo que não está fazendo. Mas acaba fazendo. Né? Então, por exemplo, né, você não quer, você que é homem, não quer encontrar uma mulher, você não quer se relacionar com uma mulher que fuma, porque a sua mãe fumava, então você não quer, isso fazia mal, e então você não quer se relacionar com uma mulher que não fuma. Racionalmente, ok, você vai ter essa possibilidade. Mas inconscientemente, você vai atrair exatamente o mesmo padrão da sua mãe, porque se você não está resolvido com essa sua mãe, você vai atrair uma mulher igual a ela. Porque você vai tentar resolver com essa companheira aquilo que você não resolveu com a sua mãe. Da mesma maneira, a mulher. Eu não me relaciono com um homem que bebe, porque meu pai bebia muito, meu pai bebeu a vida inteira. Então eu não gosto de homem que bebe. Racionalmente você está fazendo a escolha certinha. Mas inconscientemente, essa questão que você tem mal resolvida com o seu pai, você vai transferir para esse relacionamento. Aí tudo bem, o cara até não vai beber, mas você vai ter um monte de outras questões que estão mal resolvidas com o seu pai e que você simplesmente, por sincronismo, né, você atrai homens com as mesmas questões. Talvez ele até não beba, mas todas as outras questões vão estar presentes. Por quê? Porque você não está resolvida com esse pai. Né? E talvez, racionalmente, você esteja, mas inconscientemente você está fazendo a mesma coisa. Você está copiando a sua mãe. Sua mãe se relacionou com ele por as questões dela, que ela passou para você, e aí você vai procurar alguém igual ao marido dela, ou seja, o seu pai. Percebe? Né? Isso é ter consciência daquilo que está inconsciente. Isso é começar a ter a consciência qual é a tua construção. Por que fazer terapia? Para que você possa entender todo esse movimento, né? Para que você possa ter mais clareza sobre todo esse movimento. Talvez você tenha ouvido lá na sua infância: pobre, quem nasceu pobre vai ser pobre a vida inteira. Quem nasceu pobre não tem jeito, vai ser pobre a vida inteira. Olha que crença absolutamente limitante. Quantos casos que nós conhecemos de pessoas que nasceram, né, na pobreza mesmo e que se transformaram em pessoas multimilionárias. Quantas pessoas? Né? Então, talvez você tenha a racionalidade de que você quer sim, né, transformar essa vida financeira. Mas inconscientemente essa voz, né, de alguém importante, às vezes da mãe, do pai, do vô, da avó,
está aí dentro do teu inconsciente dizendo, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Quem nasce pobre vai ficar pobre a vida inteira. Inconscientemente você tem essa fala, isso está gravado aí, e você faz e trabalha, e trabalha, e trabalha, e não prospera. E a vida financeira continua igual. Né? É uma crença absolutamente limitante dentro da criação daquela pessoa que te ensinou isso. E que você não precisa se manter nesse padrão. Agora, para entender que você está nesse padrão, você precisa fazer um processo terapêutico. Né? Então, por isso que é importante fazer terapia. Né? Mas eu vou ter que ir lá ficar falando do meu passado. Você não vai precisar falar do seu passado, mas você vai precisar me dizer quem você é, de onde você vem. E aí eu vou mostrando para você o que você está carregando dessas informações, dessas pessoas que, de novo, estavam com a melhor boa intenção, mas que essas próprias pessoas tinham as suas próprias limitações que foram herdadas dos antepassados, por exemplo. Né? Então, por isso que é importante, né? Por isso que é muito importante. E eu lancei, né, um projeto chamado Projeto Conheça-te, que são 5 sessões. Tá? Não substitui o processo terapêutico, né? Não substitui, mas ele te dá uma grandeza de entendimento que abre muito a sua visão, que amplia muito a sua visão sobre você, sobre essas tendências, sobre essas possibilidades. Né? São 5 sessões que eu vou explicar muito para você de que maneira que foi feita a sua construção e, claro, vou te ajudar, te dar dicas de como você sair disso, óbvio. Né? Mas você só vai conseguir sair quando você entender que você está. Né? Então, esse trabalho é para você entender aonde você está. E aí, o que fazer para sair. Né? Então, é um trabalho, tem feito, né, um super sucesso. As pessoas estão gostando muito, porque está sendo um processo muito rápido de entendimento. O teu processo de cura, o teu processo de se curar completamente, aí é um processo seu, pessoal, né? Que aí vai de pessoa para pessoa, o tempo, né? Para ficar no processo terapêutico. Mas essas 5 sessões vão te trazer tanta clareza que você já vai começar a enxergar bem diferente a vida, a sua vida, as suas questões do que você enxerga hoje. Tá? Projeto Conheça-te. Podem ser sessões diárias, né? Podem ser semanais, podem ser presenciais, podem ser online, tá? Então, é um projeto que vale a pena você conhecer, tá? Projeto Conheça-te. A gente tem aqui 5 minutinhos, se você quiser ligar aqui para o estúdio, me fazer alguma pergunta, 31710221, 3262-4490. Eu atendo no metrô pertinho do metrô Tucuruvi, bem pertinho do metrô Tucuruvi, menos de 5 minutinhos, andando devagarinho, tranquila, você chega no espaço onde eu atendo, que é no Instituto Integrando. Tá? Eu atendo hoje em dia no Instituto Integrando. Então, é facílimo de chegar. Zona Norte de São Paulo. Se você quiser, anota aí o meu número. Se você não estiver podendo anotar, lembra que se você entrar no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta, você vai ver lá o meu número de celular, fica o tempo inteiro aparecendo. Você pode me mandar a mensagem por lá, tá? Se você quiser anotar, DDD 11 98670 6310. 11 98670 6310. Esse é o meu número de celular. Para você agendar a sua participação no projeto Conheça-te, para você tirar dúvidas sobre isso que eu estou falando, para você entender um pouquinho melhor, eu fico à sua disposição. Você pode me encontrar também no Instagram, como Sidney Rosa Terapeuta. Você me encontra no Facebook, como Sidney Rosa. Você me encontra lá também como Florescer Violeta, né, que é o nome aqui do nosso programa, na Vibe Mundial.
ou então no meu canal, no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta, né? E pelo meu WhatsApp, pode me mandar mensagem, fique à vontade, tá bom? Para entender um pouco melhor sobre tudo isso, tá? Para tirar suas dúvidas, né? Mas é importantíssimo a gente se permitir esse autoconhecimento. A base do meu trabalho é o autoconhecimento. Tem um ouvinte aí, Pedro? Manda aqui para nós. Sim. Olá, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Fernanda. Como está, Fernanda? Tudo bem, Sidney? Tudo ótimo. O que você quer perguntar? Sidney, o que ocorre é o seguinte, eu lido bem com a minha parte financeira, só que o meu marido é muito complicado. Eu sei que é ele que tem que procurar, né? Sim. Mas o que você pode me orientar para talvez ele vir a ter interesse de procurar um trabalho como o seu? Entendi. Ô, Fernanda, é difícil, né? Porque a gente vê a pessoa ali no sofrimento, a gente vê a pessoa ali passando o perrengue, a gente indica e a pessoa não consegue fazer o movimento, né, Fernanda? Eu entendo. E tem pessoas que são difíceis mesmo, elas não acreditam, são muito céticas, né? Então, o que eu posso dizer para você fazer aí por você, pela tua família, né? Pelo teu marido? Não sei quanto, né? Você poderia indicar, né? Esse programa, por exemplo, de hoje, né? Para que ele ouvisse, né? Para que ele pudesse entender que talvez essa questão financeira dele seja exatamente alguma crença limitante que ele tem lá da fase infantil dele, né? Pode ser de lá, em geral né? Uma outra coisa também que é importantíssimo, né? Fazer constelação, entender que ele precisa estar de bem, em paz com a mãe e com o pai, né? Muito provavelmente ele deve ter alguns probleminhas aí com a mãe, né? Porque a questão financeira, ela em geral, ela está atrelada aí às questões com a mãe. Exatamente. Né? Com a origem. Ele tem questões com a mãe dele é viva? Não. Já falecida, né? Mas é importante, de qualquer maneira, fazer o ajuste, né? Porque quando a gente fala de constelação, a gente está falando de movimentos da alma, né? E a alma é eterna, né? Então, ele mesmo tendo essa mãe falecida, ele precisa ficar em paz, ele precisa se ajustar com essa mãe para que ele possa ter a fluidez que a vida dele pode ter, e está só esperando ele entrar nesse caminho da fluidez, que hoje ele não entra porque tem aí alguma coisa atrapalhando nessa relação dele com a mãe, né? Então o que você pode indicar para ele é isso, né? Para ele procurar, e eu fico à disposição, mas para ele procurar, de repente fazer uma constelação para dar uma olhada nessa relação com a mãe, e aí as coisas tendem a fluir. Perfeito. Tá bom, Fernanda? Nosso tempo está terminando aqui. Eu agradeço a sua ligação. Fique à vontade depois para me mandar mensagem no celular e eu falo com você. Se ele quiser falar comigo também, eu converso com ele. Tá ótimo. Obrigada, viu? Obrigado você, Fernanda. Fica bem. Bom fim de semana. Obrigada igualmente. É isso aí, gente. Está chegando aqui no finalzinho do programa, mas eu fico à disposição. Né? Eu fico à disposição de vocês, quiserem entrar em contato pelo WhatsApp, 98670-6310. Entra no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta, e fala comigo. Se não, na sexta-feira que vem, novamente, às 14h30 eu estou por aqui. Até lá!